força vital, né? Como o próprio nome já diz, né? Essa força que nasce pela manhã é o que nos tira da cama com vontade de realizar o dia. E nós temos algumas essências aqui, né, representantes que trabalham determinadas questões dessa força vital. Então, Ibá, a, a primeira bromélia que abre esse nível, é uma bromélia que, inclusive, pela própria cor e pelo desenho dela, pela assinatura da planta, ela traz a virilidade de estar vivo. Ela traz essas chamas, né, na própria folhagem da flor, que trabalha a força do fogo, né? E a vida, ela sem paixão, ela é uma vida sem a energia do fogo. Então, Ibá trabalha essa força de se levantar da cama de manhã, essa força vital de começar o dia com muito prazer e com muita paixão. Ao mesmo tempo, Ibá equilibra o que eu chamo da nossa vitalidade na linha do tempo. Nós, no corpo físico, somos finitos, então, mesmo hoje, a ciência propiciando mais 50 anos de uma vida saudável, um dia nós nascemos, um dia nós morremos, mesmo estendendo esse prazo. E o que acontece? Todo o nosso sistema físico, ele está organizado endocrinamente dentro desse ritmo que é a vida, que são os ciclos. Então, numa vida acelerada, numa vida onde se tem cada vez menos tempo, onde se dorme cada vez menos, o que acontece? Nós vamos consumindo essa energia disponível que nós temos por um período de tempo com antecedência. Então, uma das características de Ibá é quando nós tomamos, isso pode acontecer, não necessariamente, mas faz parte da virtude da planta, é uma vontade imensa de dormir, é uma vontade grande de repor o sono, para que a gente possa equilibrar essa aceleração na linha do tempo. Uma outra característica é o equilíbrio entre a nossa presença demasiada num ambiente e quando nos sentimos extremamente tímidos. Então, assim, pessoas que são muito fortes, que adentram um ambiente e você sente que todo mundo meio que fica chamuscado, né, com a presença daquela pessoa, fica todo mundo mais encolhido, pessoas muito autoritárias, por exemplo, ela ajuda a equilibrar a questão da humildade com a arrogância. Então, Ibá traz esse equilíbrio, presente também na própria florescência, que é uma florzinha amarela, né? Bastante singela, dentro de um desenho de flor que parece as chamas, né? As labaredas de fogo. Então, eu tenho um caso que eu sempre cito em relação à bromélia Ibá, que foi bem no início, quando o sistema, que ainda não se chamava Araretama, Essências Naturais, mas se chamava Rainforest Essences, e foi quando eu levei o sistema para a Europa, ancorando ele lá a partir da Holanda,
que foi o Brand Zauberg que abriu as portas para que eu pudesse trazer essa inteligência da Mata Atlântica para o continente europeu. E no primeiro workshop na Bélgica, foi muito interessante, porque era um grupo heterogêneo, mas a princípio de várias psicólogas e assistentes sociais, pessoas interessadas em autoconhecimento. E perguntando a profissão de cada um, né? Então perguntando, assistente social, psicóloga. De repente, assim, um rapaz sentado, ele dizendo bombeiro. E eu fiquei super intrigada, né? Nunca tinha tido um bombeiro num curso. Não posso dizer que seja uma presença muito constante em cursos, né, de autoconhecimento. E depois, no intervalo, ele veio conversar comigo e ele disse, eu perguntei, né, o que tinha trazido ele a vir fazer o curso. E ele disse que ele estava numa dessas feiras de produtos naturais, que é muito comum na Europa, né? E no stand onde tinham vários sistemas, ele viu o sistema do Brasil e chamou atenção pelo repertório, que era uma essência que trazia força vital. E como ele andava muito amuado, sem vontade de fazer as coisas, ele comprou e começou a tomar essência. E aí é que ele não teve mais vontade de ir para o trabalho. E ele, quando ele soube que eu vinha para a Bélgica, ele resolveu participar do curso. E conversando, né, nós chegamos à conclusão que na realidade, quando ele começou a tomar essência e ali ele não teve mais vontade de voltar ao trabalho, é porque a essência, Ibá, esta inteligência, trouxe questionamento sobre o trajeto de vida dele. O quanto a energia vital dele estava ligada a uma profissão que, na verdade, ele assumiu por conta do pai, e não por ele mesmo. Então, em todo um trabalho que foi feito a partir dali, ele reorganizou a rota de vida, mas a Ibá trouxe esse questionamento à tona. Então, isso que é interessante das essências florais e vibracionais. Mesmo que elas sejam repertorizadas, então eu posso repertorizar sintomas comuns que várias pessoas sentem ao trabalhar com aquela planta, e mesmo assim elas têm todo um leque individual que é a coprodução daquele efeito num processo individual. Então, nessa questão da linha do tempo, é importante a gente entender que é como um tanque de gasolina do carro, né? Muitas vezes a gente fica no vermelho, né? Então, o carro ainda anda, mas tem pouca gasolina, né? E muitas vezes a gente fica nesse estado fisicamente. Então, a Ibá ajuda a equilibrar esse estado da força vital.
Então, segunda essência é feita num complexo que envolve a árvore piatã, que é a árvore que embaixo dela, né, sob a sua sombra, abriu a semente desse projeto do sistema Araretama, que é uma árvore maravilhosa, né, que tem as suas raízes irrompendo da terra, abraçando rochas. E desta árvore nós encontramos o Philodendron imbe original, né, que eu chamo de amiga, então aquela primeira raiz aérea que estabeleceu uma comunicação em relação a ajudar o John naquele momento difícil da vida dele. E também dessa árvore temos um Philodendron em contato com a terra, que dá origem à essência Emborrudá. Elas todas estão dentro da essência Piatã. Então, para compreender Piatã, nós temos a essência da árvore, nós temos a essência do Philodendron ligada, né, conectada com aquela água que fica paralela ao rio. Então é como um berçário, é como um útero de vida, né, um acolhedor. Temos um Philodendron ligado à terra, que traz ao fortalecimento de estarmos vivos. E temos uma quarta essência que foi produzida no núcleo, dentro da árvore, numa cavidade, que é uma essência que trabalha muito o ponto zero, que é compreendido dentro da física quântica como um ponto. A partir dali se origina a vida, a partir dali é possível criar com uma intenção positiva a vida direcionada a um objetivo. Então, por isso que eu digo que a Piatã é uma essência complexa, porque ela possui dentro de si várias essências vibracionais produzidas ao mesmo tempo. Piatã nos conecta com o nosso núcleo criativo, né? Então, ele toca o nosso centro instintivo de vida, nos pondo em pé, nos trazendo um fortalecimento grande a partir da criatividade. Então, é uma essência que eu digo que ela é pau para toda obra, né? Então, tanto para quando a gente sente que está começando a ficar com resfriadinho, então vai ficando mais quietinho, também no momento em que a gente precisa produzir muito e precisa estar com todas as interfaces da nossa vitalidade, todas acesas e disponíveis. Ela também tem uma característica interessante para pessoas que são muito doadoras. Então, o tempo todo pensando no outro, doando de si para o outro e esquecendo da sua pessoa. Então, ela abre os braços, né? Então você vê ela sendo uma morada de bromélias, orquídeas, líquens e muitos seres, raízes aéreas, mas ao mesmo tempo ela estabelece limites no espaço em que ela ocupa. Então ela ajuda nessa relação de estabelecer limites na relação com o outro, né? O quanto que eu posso doar sem me prejudicar.
seiva, que é produzida a partir da seiva, que é o sangue da árvore, e da seiva de pessegueiros explodindo em frutos durante uma lua cheia. E ela foi produzida num dia de uma garoa com uma luz dourada. E é interessante porque esse sangue da árvore, essa seiva, não são todas as seivas onde você pode produzir essências depois para serem ingeridas. Muitas vezes a árvore ela está sofrendo uma hemorragia, então ela, na realidade, ela está doente. Então, no caso da seiva do pessegueiro, é o contrário, é um momento onde ela explode de fertilidade. É quando a gente diz, eu estou tão feliz que isso sai pelos meus poros. Então, é uma seiva que trabalha nutrição emocional. Ela expurga também, quando nós temos na nossa biografia questões difíceis na relação com a mãe, na relação com o pai, e isso acaba se tornando núcleos de dor. Então, ela ajuda por isso para fora, no sentido de transformar esses núcleos traumáticos em afeto, em nutrição. Então, pessoas que sentem vácuos e se sentem desnutridas, como pessoas anêmicas emocionalmente. Então, elas sentem que elas não têm força, elas fazem exame de sangue, está tudo bem, não tem problema nenhum nos seus leucócitos e neutrócitos e nos seus glóbulos vermelhos. E elas continuam completamente sem energia, acabadinhas. E aí, quando você começa a dar seiva para esse corpo emocional, elas começam parece que são flores que começam a se verticalizar de novo, né? Então, são nutrientes para o corpo emocional que tá dodói, né? Também é uma essência maravilhosa para colocar dentro da comida. Então, todas as essências de força vital podem ser utilizadas na cozinha. E é interessante quando você associa a essência, que é tão sutil, ao alimento, é uma forma de você doar equilíbrio para a família. Caju, desse fruto maravilhoso que é o caju, e dessa árvore que tem uma flor miudinha e que promove esse fruto tão suculento. Ela foi produzida na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, durante o verão. Então, é uma árvore muito exuberante. Então, com frutos com diferentes tons de laranja, com um fruto carnudo e suculento. E ela tem a própria forma do rim, né? E é uma essência muito interessante, porque ela trabalha
a questão do pertencimento, aonde eu pertenço, as minhas raízes ancestrais. É interessante nessas décadas de trabalho com as pessoas, muitas vezes a gente encontra casos de pessoas que são como árvores sem chão, né? Uma dor em relação a não se sentirem pertencendo a uma família ou a um grupo ou a uma cultura. Então o caju, ela traz esse sentimento porque ela linka o sentimento de pertencimento à questão da vitalização através do núcleo afetivo. Quando nós nos sentimos amados e pertencentes, a nossa afetividade é acionada e esse núcleo é fundamental para o desenvolvimento de um ser humano saudável. Uma outra característica da essência caju é nos períodos de transição de homens e mulheres, por exemplo, no período da menopausa, assim como para os homens no período da andropausa, mesmo na adolescência. Então, todos os ciclos onde nós, de uma certa forma, questionamos a questão da esperança, são nos ciclos de transição. Então, o caju, ela vem com uma força regeneradora na questão da esperança em relação à vida. Uma outra questão que caju ajuda muito são nos calores da menopausa. Então, nessas grandes oscilações de temperatura, o caju ajuda a refrescar, né? Então, os calores são diminuídos consideravelmente, inclusive com casos dos calores desaparecerem.